buscando a graça, a compaixão, a misericórdia, a bondade de Deus, e que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos transforme em dignos de adorarmos a Ele, em espírito e em verdade. É isso que nós pedimos a Ti, Senhor. Não sem antes agradecê-lo por mais uma semana, mais um dia, que o Senhor esteja conosco em todas e quaisquer situações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, capacidade, discernimento, porque os tempos são difíceis. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos, livra-nos, ó Deus eterno, da mentira e também dos mentirosos. Esta é a oração que eu vou depositando aos teus santos pés e oro por mim e por todos os meus irmãos e irmãs no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Bom dia a todos vocês que já estão chegando aqui pelo Facebook para a gente adorar a Deus nesta manhã. Temos aqui 3 passagens bíblicas. Não, na verdade são duas passagens da Bíblia Sagrada que eu gostaria de ler rapidamente aqui. A primeira está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 8. 1 Samuel 16, 8. Cadê você? Está aqui. Então chamou Jessé a Anibadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Segunda passagem que eu quero ler com você segunda passagem, cadê ela? Tá para cá. Segunda tá aqui em Êxodo. Eu tinha marcado aqui, mas eu perdi. Êxodo, capítulo 15, versículo de número 8. Deixa eu pegar a marcação que eu fiz aqui, porque aí eu perdi realmente. Mas está aqui, Êxodo 15, 8. Quero ler com vocês também. 8. Com o resfolgar das tuas narinas. Não é essa passagem aqui, não. Desculpe, deixa eu ver. É Êxodo 15, 3. Não é 8, não. É 15, 3. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Por que você leu 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7? E por que você leu Êxodo, capítulo 15, versículo 3? Porque
nós vamos usar essas duas passagens para criar uma situação hipotética, né? Assim, uma situação de faz de conta para esta palavra que eu vou colocar hoje aqui para nós. Se fosse tirado tudo que você tem, tudo, eu não sei o que você tem, mas se fosse deixado para você, só você, mais nada. Se fosse tirado de você os certificados que você tem, as viagens que você já fez, tudo que você conheceu, aquelas compras que você fez e que te causam orgulho, alegria, satisfação. Se fosse tirado de você o seu emprego, o lugar que você mora, e você tivesse que começar a sua vida só com você, mas nada, nada, nem um centavo, nada. Qual seria o seu conforto? O que você teria para te confortar se fosse tirado absolutamente tudo? Ficasse só você. Você teria para se confortar os familiares e os amigos. Você teria a sua identidade como um filho e como um amigo amado. As pessoas teriam que amar você. Não, a saúde não, Edjalma. A saúde você continua. Foi tirado de você tudo que você conquistou na sua vida, tudo que você tem. Ficou você, sem nada, sem conhecimento nisso, naquilo, sem os certificados que se usa para conseguir emprego. Ficou você. A casa que você mora, você já não tem mais. Então você ia precisar da família, as pessoas que te amam. Para as pessoas comuns, é assim que iriam recomeçar a vida, do zero, sem mais nada. Ia depender de quem? Da família e dos amigos. Não mais daquilo que você tem. Você tem seu emprego, você depende do emprego. Você não teria mais um emprego. Você teria que depender da família e dos amigos. Para as pessoas é assim, se começa do zero. Agora, para nós que somos cristãos, a gente começaria do zero desta forma também? A Bíblia diz que não. Quando um cristão ele começa do zero, ou se ele tivesse a necessidade de começar do zero, por causa disso que eu falei que é uma situação hipotética que nós estamos criando, ele depende, na verdade, dos fundamentos da fé cristã.
Ele depende, na verdade, da identidade que ele tem com Cristo. E esta identidade que o verdadeiro cristão tem com Cristo é que muda, é que é a diferença de uma pessoa ímpia para uma pessoa convertida. Vá mais longe um pouco, queridíssimo irmão e queridíssima irmã. E se fosse tirado de você toda a sua experiência religiosa? Né? Às vezes eu ouço assim, oh, graças a Deus, Deus abriu os meus olhos e hoje eu vejo assim, hoje eu conheço assim, olha, eu cresci muito, não é? E acontece isso com a gente. E se fosse tirado tudo isso de você? Tirou tudo também. Você já não é mais um estudioso, um leitor da Bíblia, você já não é mais servo, você não é teólogo, você já não faz parte mais de uma estrutura denominacional, que muita gente depende de denominação. Você já não tem mais também na sua vida a tradição histórica. Você já não tem mais na sua vida tudo aquilo que você angariou de conhecimento que você buscou na internet. Tiraram tudo de você. A única coisa que deixaram ser é que você continua sendo um filho amado de Deus. Isso seria suficiente para você recomeçar a sua vida? Para você começar do zero? Mas começar do zero com Jesus. Porque no primeiro caso também tiraram tudo. Mas você ainda tem Jesus. E ter Jesus em você, na sua visão de agora, de hoje, seria o suficiente para você agradar a Deus? Você acha que ter Jesus na sua vida, não ter mais nada, nem material, nem na parte, vamos dizer assim, religiosa, tiraram tudo. Mas você tem Jesus. É claro, eu tenho certeza que todos vocês estão respondendo, claro que sim, lógico, eu tenho Jesus. Tá certo, tá errado. Mas eu quero que você dê uma cutucadinha aí no seu coração. Você não tem nada. Você tem Jesus. Mas com certeza, mesmo você sabendo que Jesus é tudo na sua vida, o seu coração está em crise. Porque você não tem nada. Você não tem onde dormir, você não tem nada. Vai bastar verdadeiramente para você ser um filho amado de Deus? É isso que eu quero saber. Vai ser suficiente para você ser um filho amado de Deus?
Você não tem mais conta no banco, não tem mais cartão, não tem mais aquele negócio do Pix lá. Vai mesmo bastar para você ser um filho amado de Deus? Você sabe por que eu estou criando todas essas situações aqui, estou perguntando? E por que eu usei 1 Samuel 16:7 e Êxodo 15:3? Eu vou explicar. Porque eu estava pensando que a vida na teoria é uma coisa e a vida na prática é outra coisa, completamente diferente. A gente está sempre lutando dia após dia nesse cristianismo que a gente vive, que a gente precisa sempre fazer alguma coisa a mais para sermos aceitos pelo nosso Senhor. A gente precisa sempre acrescentar algo de valor ao nosso cristianismo para que a gente seja aceito. E o que é acrescentar? Mas isso é todo mundo, viu, meu irmão, minha irmã? O que é esse acrescentar algo? A gente precisa, a maioria das pessoas, eu acho que isso que eu vou citar agora não é o nosso caso, mas a maioria das pessoas precisam acrescentar a ser um filho amado do Senhor, precisam acrescentar, por exemplo, ser membro de uma denominação. Tem gente que não consegue viver fora de uma denominação. Tem gente que necessita, carece louca, doidamente ser pastoreado pelo pastor fulano de tal. Tem gente que não consegue não estar ativo dentro de uma denominação. Porque se o sujeito não tiver numa denominação, se ele não for pastoreado por A, por B, por C, se ele não for ativo lá dentro, não fizer isso, não fizer aquilo outro, ele não está completo, ele acha que o cristianismo dele não está bom. Por causa disso que eu levantei essas hipóteses. E se você perdesse tudo? Porque você só faz isso porque você tem coisas, porque você tem alguma coisa ou algumas coisas. Eu não estou aqui, dizendo que denominação, doutrina ou obediência são coisas completamente inúteis. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou mexendo com coisas em você. Estou cutucando você nesta manhã. Porque eu me cutuco também. Para saber a que nível, como está o meu cristianismo. Então não é pegar todas as denominações e jogar fora. Não, não é isso. Não é pegar a doutrina e não tem não. Não é dizer, olha, obedecer não é útil. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque o próprio Jesus mostrou a importância da doutrina, de ser obediente, claro. O ponto-chave, meu querido irmão e minha querida irmã,
é nossa obediência e crescimento surge de quem já somos em Cristo ou de coisas que nós vamos acrescentando ao nosso cristianismo. Porque somente em Cristo, unicamente em Cristo, nós temos a identidade de filho perdoado, de filho abraçado, de filho perdoado e eternamente aceito, só em Cristo. Não é nas coisas que a gente acrescenta. Porque eu estou cutucando você para ver se você acha aí dentro de você o seguinte: a gente age para ser ou para ter? Por causa disso que eu mexi aqui com você, lendo essas duas passagens. Talvez você não esteja relacionando com o que eu estou falando, mas eu já vou lhe explicar. Êxodo, capítulo 15, versículo 3. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o teu nome. Nós temos que ser assim, pessoas guerreiras, porque nós somos a imagem e semelhança do Deus a quem a gente serve. E se ele é homem de guerra, você vê que aqui está dizendo que ele é homem. Claro que Deus não é homem. Deus é espírito. Mas está dizendo que ele é homem exatamente para relacionar a nossa humanidade. Para ter uma relação, porque nós somos humanos. E a outra passagem que eu li é 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atenteis para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. Se você for ver, se você seguir na leitura, você vai ver, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós fazemos as coisas sempre fundamentados, baseados nos padrões humanos. Sempre. E quem não faz ou procura não fazer é tratado como ET, extraterreno, né? Oh, esse sujeito é não sei o quê, é alienado. Mas porque não quer fazer as coisas todas segundo o padrão humano. E eu quero usar o exemplo, né, de um cara fantástico, que era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, mesmo perseguido, ele não parava de pregar o evangelho. Por quê? Porque ele tinha esta consciência que eu estou tentando despertar em nós aqui hoje. Consciência de quê?
daquilo que ele deixou escrito para nós, que nada nos separa do amor de Cristo. Então, não importa se você está com a unha encravada, se você está com caspa, não importa, nada importa. Importa o seguinte, que nada nos separa do amor de Cristo. Paulo não servia ao Senhor para conquistar uma identidade, porque ele tinha consciência, e é esta consciência que eu quero despertar, ou tentar despertar em nós hoje, de que a identidade dele em Cristo já estava segura. Então não importava como é que ele estava se sentindo, o que ele tinha, o que ele perdeu, o que ele ganhou, não importava mais nada. Isso é difícil, hein? Por isso que eu vou vir chegar aqui e falar, não, porque nós temos, porque é difícil. Ou pelo menos eu cheguei à conclusão de que é extremamente difícil isso. E eu sei que eu estou aqui falando e o Espírito de Deus está mexendo na tua cabeça aí. Está fazendo você pensar, mas... Pois é. Mas cristianismo é assim. Cristianismo é servir a Deus. Não é servir a Deus de uma maneira completamente diferente da maneira que a gente serve o Brasil, por exemplo. Se é que nós servimos o Brasil, né? Não é a mesma coisa. Servir ao Senhor é algo muito superior. Porque no momento de grande dificuldade, você vai orar para que o Brasil te ajude? Eu estou só usando um exemplo, hein, gente? Ó, por favor, isso é só um exemplo. Eu estou usando o exemplo de algo grande, que é o nosso país, que é a instituição e tal. Não vai adiantar você orar para o Brasil te ajudar, ter compaixão, ter misericórdia. Não adianta. Então, a maneira como a gente serve a Deus não pode ser a mesma maneira como nós servimos o nosso país. Servir a Deus é algo infinitamente superior. A maneira como nós servimos a Deus, que é um Deus, que é um homem de guerra, que não vê do jeito que a gente vê, por causa disso que a maneira de servir é outra. Você olha para uma pessoa, você se agrada ou não dela pela aparência dela. Não me venha com... Não, porque... Não. Por favor, vamos jogar aberto aqui entre nós, pelo menos. Se a pessoa estiver mal vestida, mal cheirosa, não souber falar direito, você já um passo atrás. Já mantém a distância de um braço. Agora, servir a Deus não é assim. Por causa disso que diz aqui, que Deus não vê como o homem vê. A gente vê a aparência. Porque é isso que o homem consegue ver. Eu não estou criticando você quando eu falo assim, porque eu também sou igual, não sou diferente. Como é que a gente vê? A gente vê o material. A gente usa os sentidos que Deus nos deu. A visão, a audição, tato, paladar, e vai por aí afora. Deus não vê assim. Deus vê o quê? O coração. Por causa disso que você vê a mentira que existe aqui neste mundo, na maioria, não em todas, é claro, mas na maioria das instituições religiosas, né, que diz que o servir a Deus é você dar lá
o minguado dinheiro que nós temos para aquela denominação. Isso é uma grande mentira. Eu vejo isso como roubo. Isso é a maneira que eu vejo. Agora, Deus, obviamente, está vendo de outra forma. Eu não sei o termo como Deus usa isso. Por que eu vejo como roubo? Porque servir a Deus não é. Ninguém serve a Deus da maneira humana. Por causa disso que a gente todo dia ora aqui e fala: Senhor, torna-me digno de adorar o Senhor. Porque humanamente a gente não adora a Deus. Ir na igreja, na denominação, não é adorar a Deus. Por causa disso que eu criei esse negócio, você perde tudo, você não tem mais nada. O que sobra para você? Os jovens de hoje, e também os velhos, estão sempre procurando, por causa disso que as igrejas estão sempre inovando, né? As denominações estão sempre inovando. É um novo movimento dentro da igreja, é uma teologia diferente, é um pastor que sobe como se estivesse voando, entra de baixo para cima. Por quê? Por que isso? Coisas diferentes. É uma nova denominação. Olha aquela denominação. É um tipo de liturgia diferente, porque eu já cansei de falar para vocês aqui que os cultos seguem os cultos evangélicos seguem a mesmíssima liturgia da missa. Pode ver, veja. Ou então, as pessoas hoje estão procurando uma identidade na causa social. Ou o sujeito diz: eu tenho um chamado para ser profeta. Isso ele está procurando a identidade dele. Isso é uma bobagem. Deus não nos vê do jeito que a gente imagina, porque a Bíblia diz para a gente. Ele é um homem de guerra. Ele quer que nós sejamos assim, porque somos a imagem e semelhança dele. Né? E Isaías diz o quê? Que ele não nos vê do jeito que o homem vê. As pessoas dizem: ele é pastor. Se eu ouço, eu digo: opa, eu não sou, eu estou. Tem gente que nem observa. É só um jeito de falar. Não, não é jeito de falar, não. Eu estou. Só Deus é. A gente vive inquieto, queridos irmãos e queridas irmãs. Porque qualquer coisa abala. Qualquer coisa faz tremer as nossas estruturas. Qualquer probleminha na denominação abala a estrutura. Abala. Ora, mas se abala a estrutura, porque a estrutura é frágil. Qualquer problema no casamento abala a estrutura. Por que abala? Porque é frágil a estrutura, então. Você está vendo as coisas que eu estava pensando? E se esse abalo acontece dentro das denominações, no casamento, na família, aqui, ali, acolá, isso não pode abalar o nosso senso de identidade com Cristo. Por que não pode? Porque as estruturas humanas são frágeis mesmo. Agora, a nossa identidade com Cristo não pode ter a mesma fragilidade.
Porque Deus não nos vê do jeito que os homens nos veem. Eu não sei como é que você me vê, também na boa, sem grosseria, tanto faz. Mas eu tenho consciência total que Deus não me vê do jeito que você me vê. Você não sabe como eu te vejo. Alguns dos nossos irmãos eu conheço pessoalmente, outros eu conheço porque a gente se fala por telefone, por zap e tal. Eu não sei como é que você me vê. E você não sabe como é que eu te vejo, mas tenha perfeita e total consciência que nosso Senhor não vê do jeito que eu te vejo. E nem vê do jeito que você me vê. Por quê? Porque a nossa identidade com as pessoas, ela vai e vem. Ela aumenta e diminui. Se eu fui legal, bacana com você, eu estou bem. Se eu falei alguma coisa que você não gosta, tal, diminuiu. Porque conforme a experiência que a gente vai vivendo, ela sobe ou ela desce a identidade entre os seres humanos. Isso é inquietação. Isso é abalar as estruturas. E a identidade para com Deus não é assim, porque Ele não nos vê do jeito que o homem vê. E Paulo, citei Paulo aqui, Paulo não vivia essa inquietação. Paulo ele escreve que ele podia estar aprisionado, pelado, sem roupa, nu, não tinha roupa para pôr, cego, abandonado. Mas ele escreve lá: estou certo que nada me separa do amor do Senhor. Isso é suficiente para você não ter as suas estruturas abaladas ou não? Você vai responder para você, não para mim. Se você tem a certeza, se você não tem, já aí é pior ainda, né? Porque você precisa buscar essa certeza e só tem o cristão. Mas se você tem a certeza de que nada pode ou consegue me separar do amor de Cristo, por que as coisas abalam as nossas estruturas então? Porque nós somos um em Jesus. Não importa o contexto. E a gente é um em Jesus. Por que eu falei se você perder tudo? Porque a gente é um em Jesus, por exemplo só, claro, né? Em Paris. Se você estiver em Paris, você é um com Jesus. Agora, se você estiver na cidade mais pobre da África, se você estiver lá no Sudão, por exemplo, que eu estava lendo hoje que o Sudão tem sofrido com grandes enchentes, né? E as pessoas não têm água para beber. Mas como é que pode? Tem enchente e não tem água? Pois é, porque a maioria da água doce do Sudão está contaminada com petróleo. Olha só. Então, se você estiver em Paris, você é um com o Senhor. Se você estiver na cidade mais pobre da África, você é um com o Senhor também. É isso que nós temos que ter convicção e certeza, porque senão o nosso cristianismo é extremamente frágil. E a cada vento de doutrina, ou a cada vento simplesmente, as nossas estruturas estão abaladas. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu quero glorificar o Senhor, exaltar, engrandecer a sua bondade, a sua compaixão, a sua misericórdia. O Senhor é
bondoso, o Senhor é doce, o Senhor é um gentleman, o Senhor é educado, o Senhor é fino, o Senhor é refinado, o Senhor é maravilhoso. Quero glorificar o Senhor e que este dia seja para cada um de nós um dia da gente rever o nosso cristianismo. E que a gente daqui para frente se lembre que Deus não nos vê do jeito que as pessoas nos veem. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque isso tudo é graça do Senhor. Bendito és tu, no nome do Cristo Jesus. Amém.